Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial pela primeira vez aqui no canal do Vinci Credit Securities, é o VCRI11, fundo de CRI, né, da Vinci Partners. Então, primeira vez que a gente vai falar aqui no canal, um fundo novo, né, tem poucos meses aí no mercado. Então a gente vai ver como é que está a performance dele, né, e conhecer como é que é a carteira, o portfólio, né, como é que está a distribuição dos dividendos, como é que está a indexação dos CRIs da carteira. Então fique conosco aí, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro, F Infra, não perca tempo, se inscreve no canal, ajuda a gente, tá? Deixa o seu like, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal e também coloque nos comentários aí sua sugestão de vídeo. Esse vídeo é uma sugestão do amigo lá do canal que sugeriu aí o VCRI11, né, no sábado, e já estamos atendendo aí. E se você quer uma prioridade, vamos dizer assim, no atendimento dos seus vídeos, se inscreve, conheça lá a nossa área de membros, tá? Você tem prioridade lá no pedido de vídeo, mas a gente procura atender todo mundo aqui na melhor maneira possível, ok? Então se inscreva aí em curta distância e esse relatório vai estar na descrição para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, informações gerais, vamos conhecer aqui algumas características do fundo, um fundo que é gerido pela Vinci Real Estate, né? Na verdade tem dois gestores, né? É a Vinci Gestora, que é do mesmo grupo, na verdade, né? E a Vinci Real Estate, gestora de recursos. Então, é a mesma gestora, mesmo grupo, né? Administrador é o BRL Trust e código de negociação na Bolsa de Valores VCRI11, gestão ativa, valor de mercado aqui encerrado 30 de setembro, R$ 8,88. Ontem, dia 10 de outubro, fechou aí no mercado aí em torno de R$ 8,99, então o fundo está bem descontado, como a gente verifica aqui, né? Está em torno de 8 a 9% descontado no mercado, em relação ao valor patrimonial, que é 9,68. Público-alvo investidores em geral e o fundo, né, um fundo na cota R$ 10, né, um fundo ali daquela base 10, por isso tem muitas cotas aqui, apesar do seu patrimônio ainda ser bem baixo, né, em torno de 150 milhões de reais. Tem hoje mais de 4 mil cotistas, ainda não sou cotista do fundo, mas é muito interessante aí, de repente, para você diversificar um fundo que a gente vai ver as indexações da carteira, né, para ver se realmente tem que ver se encaixa, né, dentro das estratégias de cada um, né? Mas pelo que eu vi aqui, só no relatório gerencial, o fundo tem uma boa carteira e é interessante aí estudar ele mais para frente. Bom, aqui a taxa de administração, a princípio está pagando aqui 0,95, né? Como eu falei, é um fundo de 150 milhões de reais aproximadamente, então está pagando ainda a taxa máxima aqui de administração, que inclui taxa de gestão. E ele também tem uma taxa de performance de 20% do que o lucro de caixa corrigido pelo benchmark. E aí o benchmark tem toda essa regra aqui, né? Então você depois baixa o relatório e estude essa regrinha aqui. A gente não vai perder tempo com isso. Vamos lá, seguindo para outras informações. Os destaques, né? O fundo distribuiu 12 centavos nesse mês de setembro, né? A data base do fundo é o último dia útil de cada mês, como os outros fundos da Vinci também, né? O VILG, o Vino, o VISC, né? Tudo, a base ali é tudo o último dia útil de cada mês. E esse dividend yield representa um dividendo de 16,22%, né? Então, um fundo que já distribuiu aí em torno de 4 a 5 meses de distribuição, né? E está aí realmente com um dividend yield muito alto, né? Chegou a distribuir 15 centavos no início, agora distribuiu 12 centavos pelo segundo mês consecutivo, né? E com base na cota de mercado, o dividend yield está de 16,22 e com base no valor patrimonial 14,4%, até mesmo com relação à cota patrimonial, está pagando um bom provento, né? E a guinda de rendimentos, né? Ou seja, a estimativa que o fundo pretende distribuir nos próximos meses, na verdade até novembro de 2022, a expectativa é entre 10 e 13 centavos. Tá? Essa é a expectativa, então o fundo ainda está com a expectativa de distribuir até novembro acima de 1%, ou seja, para os próximos 2 meses, né? E o resultado acumulado está em 19 centavos por cota, por isso mesmo o fundo está com uma estimativa alta aqui de distribuição, né? Por conta também desse resultado acumulado não distribuído que o fundo ainda tem em caixa. Lembrando que o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa, tá? Então
está com 19% de resultado não distribuído, mas não necessariamente tem que distribuir todos os 19 centavos. É o que ele tem que obedecer, é o mínimo de 95% do lucro de caixa semestral. Comentários do gestor, aqui ele fala sobre o cenário internacional, alta de juros nos Estados Unidos, né, que impacta bastante aqui. Então faça aí a leitura da visão aí do fundo, né, com relação ao mercado internacional. Com relação ao mercado nacional, a gente vê, provavelmente vai ter o terceiro mês de deflação aí seguida, né? Então, o que atinge bastante, o que está atingindo, né, bastante os fundos de CRI, com indexação maior pelo IPCA. Então, não fique assustado, a deflação ela é momentânea, né? E, na verdade, muitos fundos de CRI estão com oportunidades de aumento de carteira ou de você entrar em algum fundo, né? Essa é a minha visão. Porque a deflação vai ter aí 2, 3, 4 meses de deflação, mas depois o IPCA, a tendência é seguir uma linha ali. E o normal, né, para quem não pegou a distribuição, o que é uma distribuição normal dos fundos imobiliários? É ali entre 0,70% e 0,80%, né? Essa é a distribuição normal, o que durante a pandemia, né, com altas de juros, né, e GPM também alto, então muitos fundos tendo resultados extraordinários por conta da inflação, né, e das altas taxas aí de juros, né, distribuíram proventos aí em torno de 2%, né, teve fundo distribuindo mais de 2% ao mês. Então realmente essa não é a realidade dentro de uma economia equilibrada, tá? Então fique ligado nisso. A gente tem aí o segundo turno da eleição também, né, rolando no dia 30, né, mas o que está atingindo aí profundamente a nossa economia, né, o que a gente verifica é a alta taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos, né, a tendência de crescimento ainda dessa taxa para os próximos meses, e também a situação da Europa, né, a situação da Europa aí que está muito crítica por relação reflexos, né, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, vamos lá então, aqui resultados, indicadores e movimentos. Em setembro foi realizada uma compra de R$ 1 bilhão de CRI da MRV, da Arena MRV, com uma taxa de CDI mais 5,25%. E o movimento que a gente está vendo nos fundos de CRI, principalmente, é a aquisição, é o aumento de posição em CRIs, principalmente pela indexação do CDI, né? Aqueles que estavam muito alocados ao IPCA, estão buscando aí o equilíbrio da carteira com a aquisição dos CRIs ou dos CRAs com base no CDI. E aumentar a posição num fundo já presente na carteira. Essas foram as movimentações do fundo. O fundo gerou um resultado de 8,6, vamos dizer assim, centavos por cota, quase 9 centavos, né? O que então está com acumulado, né? E o cenário de deflação atual prejudicou os resultados dos CRIs com base no IPCA, mas o fundo foi positivamente nos CRIs indexados ao CDI. E a gente vai ver mais para baixo qual é esse percentual que o fundo tem na carteira com relação aos CRIs indexados, atrelados, né, à taxa DI. O resultado de caixa não distribuído e a previsão de recebimento da carteira está entre 10 e 13 centavos, como a gente falou mais para frente, até novembro de 2022, essa é a previsão do fundo. Então, estimativa entre 10 e 13 centavos, como eu falei, o fundo distribuiu aí 5 proventos, né? No início distribuiu aí 15 centavos por cota, depois reduziu para 12, né? Até mesmo reflexo da carteira com indexação IPCA, né? Agosto e setembro. E agora o fundo está com uma estimativa entre 10 e 13 centavos de distribuição. Bom, vamos seguindo então aqui outras informações. Aqui é a performance do fundo, os resultados. Então, o resultado do fundo em setembro foi 1,5 milhões de reais, resultado dos CRIs, resultado dos FIIs da carteira 62 mil reais, resultado financeiro, né, o rendimento provavelmente do caixa do fundo 73 mil reais, a taxa de administração, gestão, né, escrituração 152 mil reais, em torno de 10%, por exemplo, das receitas dos CRIs, né, então 10% da receita total também ali, aproximadamente 10 a 11%. E o resultado total do fundo foi 1,5 milhão de reais, o fundo distribuiu 2,3 milhões, né? E como a gente pega o resultado aqui dos últimos, durante o ano de 2022, né? Porque não tem últimos 12 meses, que o fundo já distribuiu 5 proventos, né? Mas quando a gente pega aqui o resultado, a gente verifica, então dentro dos resultados aqui, né? Acumulado 2022, R$ 1,62 de resultado total por cota, como a gente verifica aqui.
e o fundo distribuiu 69 centavos por cota. Então está com uma folga bem grande, né, com relação ao resultado em 2022, né? Provavelmente aí né, os primeiros resultados aqui foram os mais relevantes nos CRIs, nos resultados dos FIIs, né? Teve um resultado aqui muito alto realmente em algum mês, né? E desde o IPO, né, que na verdade praticamente aí tem 5 meses de existência, né, o fundo, 50 centavos por cota e distribuiu 39 centavos por cota. Então, vamos seguindo então aqui. Mais para baixo a gente vê o acumulado não distribuído. Então aqui embaixo a gente tem a redistribuição, né, o não distribuído, né, quase 20 centavos por cota. Aqui é a distribuição do fundo, né, os resultados. Então, o fundo aí teve resultados muito altos em agosto, né, que acumulou aquele valor não distribuído. E a estimativa de rendimento a gente já falou também, vamos passar para outra parte que é a rentabilidade da cota. Então, o fundo teve uma variação negativa no mês de setembro de 1,1%, rendimentos distribuídos a 1,3%, com isso o fundo ficou com uma rentabilidade positiva de 0,2% no mês. O IFIX subiu 7% nesse período, o CDI foi 3,3%, né? Então o fundo teve aí rentabilidade abaixo do mercado, né? Diretamente aí relacionado aos FIIs. Vamos lá para baixo então, a gente vai ver aqui a negociação na B3, qual a liquidez do fundo, né? Que não é menos importante, mas o fundo hoje tem valor de mercado de 159, quase 160 milhões de reais, cotistas aí 4.068. Então, deixe seu like aí se você é cotista ou está estudando o fundo, para a gente saber se realmente o fundo atende aí as necessidades, para a gente poder fazer um acompanhamento todos os meses aqui do VCRI. Tá? 560 milhões de reais o volume negociado, 560 mil, né? R$ 1.000, 560 mil reais foi o volume de negociação diário no mercado secundário e o giro de cotas foi muito alto. Aqui em setembro, 7,4%. Vamos lá então, vamos mais para baixo, aqui é com relação ao volume de negociação. Então, setembro foi o melhor desde do IPO dele, né? Desde o início, desde o IPO, né? Abertura para o mercado. Carteira do fundo, então, 157 milhões em CRIs, 9 milhões em FIIs. 8 milhões em aplicações e o fundo tem uma despesa aqui de 2,3 bilhões de reais. Vamos seguindo. Aqui então a gente vê a carteira por segmento, né? Então a maioria dos CRIs estão indexados ao agronegócio, 22%, imobiliário residencial 21% e logística, então são os três maiores, 19%. Aqui é a indexação, né? Então o fundo tem buscado aí uma indexação maior à taxa DI, também para equilibrar a carteira, né? A gente verificou nas aquisições do mês, mas o fundo hoje tem IPCA da carteira 73% e CDI 27%. Então o fundo está ainda bastante indexado à inflação. Aqui a carteira de crédito, então essa aqui é a carteira indexada ao IPCA, como a gente verifica aqui tem uma parcela maior, né? Tem um prêmio de risco bem alto, inclusive um aqui, ó, 29,5% mais IPCA, então um prêmio de risco altíssimo, prazo 2041. Realmente isso aqui é um CRI bem arriscado que o fundo tem, né? Outro aqui é fevereiro de 42, então com 20 anos de pagamento, o fundo tem 114 milhões da carteira de CRIs indexado ao IPCA. E aqui essa carteira é a carteira do CDI, que tem prazos menores, né, como a gente verifica aqui, prêmio de risco menor. E 43 milhões alocados para a carteira ela é indexada ao CDI, tá? Então, 158 milhões é a carteira total. Essa é a carteira do fundo, até bem diversificada, né, pelo tamanho do fundo. O fundo diversificou bastante aqui com relação aos CRIs, isso é interessante, né? Tem fundos que são maiores e não tem essa quantidade de CRIs, o fundo se preocupou nessa diversificação, até mesmo para que não tenha impacto, né, significativo em determinado segmento, né? Isso é importante também, tá ok? Então é isso aí. Esse é o fundo VCRI11, pela primeira vez aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, ative as notificações. E também
Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é um dos 4.000 investidores do VCRI ou se você está estudando ele também, não importa. Mas qual o percentual da sua carteira se você é cotista hoje? Eu não sou cotista ainda do VCRI, como eu falei, tá ok? Mas achei interessante a diversificação do seu portfólio e os proventos que estão sendo pagos, né? Bem coerentes aí pela carteira que ele apresenta, uma carteira que está indexada a IPCA, os indexados a IPCA, uma carteira bem arriscada, a meu ver, mas tem surtido aí os efeitos aí de rentabilidade, né? E tem trazido bons resultados para o fundo, pelo menos a gente verifica aqui, ok? Então é isso aí. Deixe seu like e também se inscreva lá no nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo, assim como esse relatório gerencial. E também visite a nossa área de membros. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.